Coloca aqui o TH Mais Portal, por favor. Nós vamos ver o TH Mais Portal. O doutor Fabrício Pozzol, que está com a gente, ele é especialista. E hoje eu falei para ele vir para cá para a gente falar dos casos, do quadro Seu Direito. Ele já nos falou sobre o tarifaço. E agora, a capa do TH Mais Portal hoje, 2 casos me chamam a atenção, doutor Fabrício. E esse aqui, do Guarujá, uma adolescente botou fogo em casa com dois bebês dentro e ela fugiu. A menina tem 10, 14 anos e ela acabou dizendo para o delegado, pus fogo porque eu não aguentava mais cuidar dos bebês. Essa família aqui está deslacerada. E isso, na verdade, traz um trauma muito grande, né, João? Tanto para a família quanto até para as próprias pessoas que estão vivenciando isso. A gente tem que lembrar que esse caso é um caso extremamente complicado. Tem as imagens do caso lá, inclusive. A gente tem que lembrar que esse caso é um caso extremamente complicado, João, até mesmo porque envolve menor, envolve a situação do incêndio. Essa criança, vamos colocar assim, adolescente, ela não vai poder ser processada como se fosse um criminoso comum. Mas o tutor, ela vai ser processada, então, a criança vai ser processada pela questão da infância e da juventude, como um ato infracional equiparado a uma atitude como essa, a um crime. Então aqui a gente pode estar falando de tentativa de homicídio, a gente pode estar falando até porque uma criança acabou morrendo, né? Foi. Então, menorzinha homicídio. Tem um então, internado em estado crítico. vai ter exatamente essa situação. A família também pode ser completamente aí, também vir a ser processada, porque dependendo do que acabou acontecendo, se esse incêndio acabou alastrando e indo para outros apartamentos ou causando algum outro problema, a família também pode ser responsável. A situação realmente é uma situação muito difícil, né? A gente vê isso, é uma situação difícil até para quem está vendo. E a mãe, por alguma razão, não estava no local, a mãe responde por ter deixado as crianças sozinhas? De repente, a depender da forma, pode ser, João. Em primeira vista, não parece que foi um abandono, Aqui são ou seja, hipóteses, tá, gente? a mãe deixou essa situação. De repente, o que aconteceu, a mãe saiu para fazer alguma coisa e deixou a filha de 14 anos para poder olhar rapidinho os filhos, como acontece em várias casas brasileiras, né, no caso. Então, aí talvez a mãe não vá responder por isso. Agora, se ficar comprovado que a mãe simplesmente foi lá, lavou as mãos, saiu, deixou e foi fazer algumas outras coisas, esquecendo as crianças em casa ou deixando sob a responsabilidade de uma criança de 14 anos, um adolescente, aí pode ser também que ela possa vir a ser responsabilizada. Mas a ideia inicial, pelo menos ao que parece, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, com as reportagens que estão acontecendo, foi um ato isolado da menina mesmo. Né? E a menina confessou para o delegado, falou, segundo o delegado, eu ouvi hoje pela manhã, ela foi com frieza, ela disse que aconteceu isso porque ela não aguentava mais cuidar das crianças. Lamentável. Uma menina boa, ia para a escola, da igreja, boas notas, mas chegou a esse ponto. Outro caso que chama atenção para eu te liberar, doutor, agora eu te libero. Fisiculturista é preso por espancar a namorada em pleno dia do aniversário dela. Eles foram curtir lá na capital paulista e aí ele foi lá e espancou, socou a mulher que está internada agora, até quebrou a mão. Por uma questão de ciúme, né, João? Ciúme. É uma coisa absurda. Isso que está acontecendo... Também tem umas imagens, olha lá, eles saindo do hotel onde eles estavam na capital paulista. Essa situação que a gente está vendo, que as imagens estão passando aí, é realmente um absurdo, né? A gente não precisa nem falar da questão que envolve a Lei Maria da Penha ou coisas nesse sentido, mas a própria situação pode gerar até a tentativa de homicídio, João. É verdade. Repara que a gente não está falando aqui simplesmente dele chegar lá e bater na moça. Ele tentou um feminicídio. Exatamente, ele assume o risco, né, João? A gente está falando de alguém muito mais forte, um fisiculturista, que foi lá e agrediu a moça de uma forma tão violenta que acabou, inclusive, quebrando a mão. Então a gente imagina do que aconteceu. E depois disso ainda pega o carro da moça e vai embora e vem para Santos, né? Fugiu. É um absurdo. O carro da vítima. É um absurdo. Realmente, a pessoa, acho que perdeu a noção de tudo. Sim, é uma pessoa que, infelizmente, é lógico que vai ter a defesa dele, né? A gente está falando sobre isso, mas, infelizmente, o que acabou acontecendo, isso é um absurdo. Como que ele vai acabar agredindo uma pessoa por esse motivo banal, por conta desse fato, no dia do aniversário, para ser um pouco mais grave, ainda com requintes de crueldade? Acho que essa pessoa aí, infelizmente, o fisiculturista vai acabar tendo aí uma reconhecida a responsabilidade, tanto criminal quanto civil, ele pode ter que pagar uma indenização em relação a isso, e também que fique na cadeia, né, João? Porque é um absurdo que aconteça isso aí. Lamentável. E outros assuntos mais, thmaisportal.com.br, e tem um casal aqui que estava perdido na cachoeira em Cubatão, foi resgatado pelo Águia da Polícia Militar. Todos esses assuntos estão lá no TH Mais Portal. Tem QR Code na tela, se puder, pisca o QR Code, ou então já acessa aí, olha lá, o QR Code piscou na tela para você, ou acessa thmais.com.br/Baixada Santista. Tem lá também no nosso canal do WhatsApp
para você ficar bem informado a todo tempo no nosso canal de notícias no TH Mais Zap. Doutor Fabrício Pozzocco, que honra! Muito obrigado por ter ficado conosco aqui. Desculpa ter abusado hoje do senhor, mas eu achei pertinente conversar com o senhor desses dois casos e também do tarifaço do Trump. Eu quem agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e a todo mundo que está assistindo a gente aqui na Band. Até a próxima. Até mais, tchau, Até tchau. mais. Esse é o Dr. Fabrício Pozzocco, nosso Litoral Urgente ao vivo, tela TH Mais Band. A informação que você precisa saber, a informação que é necessário e esclarecida com pessoas competentes, com colaboradores competentes, que é o caso do Dr. Fabrício Pozzocco, tá certo? 12:30.